Olá, investidores, tudo bem? Bom, nesse segundo vídeo a gente vai continuar falando um pouco sobre VG, né? E vamos falar sobre volatilidade e risco, né? A relação disso. Será que um fundo que oscila menos, ele tem menor risco do que um fundo que oscila mais? Isso sempre é verdadeiro? Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa maior estabilidade, né? Nessa oscilação do VGIR11, que é um fundo pós-fixado. Bom, a gente vê que quando falamos de fundo com rendimentos pré-fixados, eles têm uma oportunidade, uma particularidade. Se os juros sobem, o rendimento deles não acompanha essa alta, né? Então ele continua abaixo dos juros de mercado. Isso torna o fundo menos atrativo, por razões óbvias, né? E acaba, claro, fazendo com que o preço desse fundo caia. Por outro lado, quando os juros caem, o rendimento pré-fixado se torna mais interessante. Então isso, claro, valoriza o preço do fundo. Beleza? Mas no caso do VGIR11 é um pouco diferente, porque como ele é um fundo pós-fixado, essa oscilação ela é muito menor. Por que isso acontece? Porque o rendimento dele acompanha o CDI, ou seja, quando os juros sobem ou descem, o rendimento do fundo ele se ajusta junto. Então essa característica acaba trazendo maior estabilidade para a cota do fundo, né, para o preço do fundo, mas também acaba gerando um menor rendimento. A gente já sabe, né, que o VGIR11 ele acaba buscando um retorno que vai variar conforme o CDI. Então o carrego do fundo, o que é isso, né? É o quanto ele deveria render se tudo corresse conforme o esperado, né? Ele gira em torno do CDI mais 3. Isso significa que, em condições normais, se um empréstimo dentro do fundo render e funcionar bem, ele vai render mais ou menos esse valor. Isso significa, de alguma forma, que esse fundo, então, ele tem menos risco do que os outros? Não necessariamente, porque um risco de crédito ele não está refletido na oscilação da cota, a não ser que a gente tenha algum problema efetivo. Um ponto que merece muito atenção, mesmo com uma boa performance do fundo, é a gente olhar a concentração do risco. Se você olhar, por exemplo, esse fundo em particular, tá? Cerca de 25% do capital dele foi emprestado para uma única empresa, a Helbor, né? Isso acaba levantando uma certa preocupação relativamente significativa, né? Porque a gente já viu outros fundos imobiliários, como o VGIA11, por exemplo, também é da Valora, né? da mesma gestora, que sofreram quedas expressivas quando alguma notícia negativa sobre alguma empresa que tinha uma forte concentração, né, desses empréstimos se espalharam pelo mercado, mesmo que antes de ter qualquer clareza se esses eventos efetivamente afetariam um fundo ou não. Ainda assim, eles já sofreram um impacto disso, por conta da concentração de capital. Então, no caso desse fundo específico, né, do VGIR11, se a Helbor, por exemplo, enfrentar qualquer problema, né, o impacto que isso vai suscitar no fundo pode ser considerável, né, no preço do fundo. E aí a gente pode ver que o preço da ação da Helbor tá ajudando nem um pouco, né? Então agora que a gente já entendeu bastante coisa aí sobre o fundo, né? Sobre como é que isso funciona, vamos pensar o seguinte, como é que esse VGIR11 ele se comporta num cenário mais macroeconômico, que também é uma coisa importante da gente olhar. Bom, esse fundo, ele se beneficia de períodos de certa, que a gente chama de instabilidade controlada. O que isso significa? Quando a gente tem incertezas moderadas no mercado, o CDI, ele tende a permanecer mais elevado. E isso acaba favorecendo o rendimento do fundo. Do outro lado, né, no entanto, se a instabilidade for muito intensa, o risco de inadimplência nos créditos acaba aumentando. E isso pode acabar impactando negativamente a performance do fundo. Por outro lado, se o cenário for de muita tranquilidade, o CDI tende a cair, né? E isso vai acabar reduzindo a rentabilidade do fundo. Então por isso que essa instabilidade controlada é o melhor cenário macroeconômico, vamos dizer assim, para o comportamento desse fundo, para o rendimento desse fundo, certo? Espero que esteja tudo claro, espero que tenham tirado dúvidas sobre o fundo e se você quer saber ainda mais, dá uma acompanhada aí do nosso terceiro vídeo, vocês vão ter mais detalhes, a gente vai falar mais alguma coisa sobre dois aspectos importantes desse fundo aí para você acompanhar. Beleza? Até mais!